Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia da palavra de hoje, ela inicia com a célebre profecia de Isaías. Profeta, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, Deus conosco. No Evangelho que proclamamos agora, descreve que essa profecia de Isaías se cumpriu em quem? Em Maria. Que uma virgem conceberia e daria à luz o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus que quis estar presente no nosso meio, quis ser um de nós. O evangelista confirma tudo isso que aconteceu, aquilo que foi predito pelos profetas, não só por Isaías, mas todos os profetas que profetizando essa vinda tão esperada do Messias. Com essas duas leituras, somos introduzidos no centro do Natal. Estamos, como eu disse, bem próximo, agora, hoje 22, dia 24, aí nessa véspera já vamos celebrar o Natal, de 24 para o dia 25. E qual é o significado profundo do Natal? É justamente o que a liturgia de hoje vem nos apresentar. Esse acontecimento histórico do menino Jesus que nasce. Deus, em Jesus Cristo, se fez Emanuel, o Deus conosco. Esse é o sentido mais profundo dessa grande festa que nós celebraremos daqui a 2 dias. Deus, que em Jesus Cristo, Ele veio até nós se fazer presente porque Ele queria isso. E precisava estar conosco para nos salvar. Se tornou um Deus próximo. Antigamente, a gente vê no Antigo Testamento, Deus ele tinha um relacionamento à distância com o povo de Deus. E nós percebemos isso pelos profetas. Os profetas eram aqueles que escutavam a voz de Deus e eram os interlocutores de Deus para apresentar aquilo que Deus queria falar. Deus falava mais de um modo por meio dos interlocutores, por meio da distância. Mas Deus não queria apenas se comunicar com o homem dessa forma, à distância. Ele queria se comunicar perto, olho no olho, por isso ele se fez homem. Deus se faz homem como um de nós, para de perto, como nós, estar conosco, falar ao nosso coração.
ser um Deus de perto e não um Deus de longe. Emanuel é a junção de duas palavras hebraicas, né? A primeira, Imanu, que significa conosco. É um de nós. Ele se fez homem, como nós, nosso irmão. Como diz na segunda leitura de hoje, por meio de Paulo, é o descendente de Davi quanto à carne. Imanu, conosco. O Deus que quis ser homem como nós, está perto de nós, ser nosso irmão em Jesus Cristo. Mas também a junção da outra palavra que se chama no hebraico El. El significa Deus. Imanu, El. Deus conosco. Emanuel é a junção desse grande mistério, desse Deus que não quis ter um relacionamento apenas de distância, apenas com interlocutores por meio dos profetas, mas um Deus que, ao mesmo tempo, 100% Deus, sempre, quando Ele se encarnou, continuou sendo o Deus, ali, lembre-se, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus que quis estar próximo em Jesus Cristo, sendo 100% Deus. Ali em Jesus Cristo agia a Santíssima Trindade, na totalidade. Deus, Pai, Deus Filho, ali encarnado, e o Espírito Santo que agia, que era aquele que movimentava todas as ações do próprio Cristo. Mas, ao mesmo tempo, esse Emanuel, Deus conosco, junta todo esse mistério de Deus, 100% Deus, mas também 100% homem. 100% homem. Claro, nem precisava aqui falar, exceto no pecado. Porque, veja bem, o pecado não é próprio da natureza humana. Quando Deus criou o homem, o cravou e firmou com a sua imagem e semelhança. E imagem e semelhança de Deus não tem espaço para o pecado. Quando Deus criou nós, seres humanos, Ele nos criou na perfeição. O pecado foi algo que veio como uma erva daninha, que veio como um germe, como um verme, para entrar na nossa carne e nos fazer tendenciosos ao pecado. Por isso, nessa liturgia que resume-se nessa palavra Emanuel, que é a junção de duas palavras hebraicas que junta esse Deus que é 100% El, Deus, conosco. Esse Deus que quis ser um de nós, quis ser homem. O próprio nome Jesus significa a missão de Deus que veio até nós. Sempre as palavras, os nomes no Antigo Testamento e o próprio nome do próprio Filho de Deus, todos eles têm significado. E o nome dizia da missão que era reservada para aquela pessoa. Ele se chamará Emanuel, Deus conosco, mas lá, quando é anunciado pelo anjo Gabriel, tanto para Maria quanto para José, como na leitura de hoje, em meio ao sonho, o anjo revela o nome que Deus viverá encarnado, Jesus. E o que é que significa Jesus? Deus salva. O nome de Jesus é a missão dele, é salvar. É o Deus que não quis ficar apenas num relacionamento à distância, mas quis vir para salvar a todos nós. E no Evangelho, veja, numa das partes aqui, fala qual é essa missão. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai o quê? Salvar o seu povo dos seus pecados. Veja, o homem que foi criado sem a marca do pecado, na perfeição, mas o pecado que foi introduzido como um verme na nossa carne, Deus veio, o Deus que salva Jesus, para nos salvar de quê? Daquilo que entrou em nós, que não deveria estar em nós, que é o pecado. Tirar esse verme do pecado, tirar isso de nós. Houve um tempo na história da igreja
que começou-se a haver dúvidas, e muitos começaram a dizer, próprio na igreja, alguns que estudavam, às vezes até monges, né? Que começaram a dizer, Deus não pode ser, Jesus encarnado ali não pode ser Deus realmente. Claro, é um profeta, é alguém enviado por Deus, mas não é Deus, não tem a divindade. E aí começou-se a surgir as heresias, dizer, Jesus é um profeta, é alguém enviado por Deus, mas não é Deus, não é Deus. Ao mesmo tempo foram surgindo outras heresias que alguns diziam que ele é Deus, mas não pode ser homem. E ficou-se esses embates. Começaram a surgir as heresias e vieram aqueles que defendiam, não, Deus é 100% Deus, mas também 100% homem. Ele uniu essas duas naturezas numa só pessoa. Mas veja bem, se Deus fosse apenas homem, apenas um de nós, apenas Imanu conosco, Ele não poderia nos salvar, Ele não poderia nos redimir. Precisava ser não só o conosco, mas precisava ser o El, Deus. Precisava unir essas duas naturezas. E aí foi se combatendo essas heresias. Uma delas continua até os dias de hoje, às vezes por meio de teólogos, às vezes que estão aí, às vezes livros, que às vezes citam Jesus como apenas um homem, o Jesus histórico, apenas aquele que estava entre nós, o conosco, apenas um líder, um líder revolucionário, que veio para revolucionar, que veio para combater o Império Romano. E até hoje nós vemos resquícios dessas heresias lá dos primeiros séculos, do arianismo e de todas as outras heresias. O Salmo de hoje vem nos mostrar o que nós devemos fazer para que todo esse mistério desse Deus que quis estar conosco para nos salvar, o que nós devemos fazer? Para que essa missão que é do próprio Cristo, Jesus, o Deus que salva, chegue a cada um de nós, chegue a mim, chegue a você. O que é que nós devemos fazer? O próprio refrão já nos fala. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Ele é o Deus todo-poderoso. Senhor onipotente, o Deus da glória, que quis estar no nosso meio, e o que nós devemos fazer? Abrir as portas para que Ele possa entrar. O que nós devemos fazer para que Deus faça tudo o que Ele quis fazer, e resumindo, salvar, é abrir as portas do nosso coração, para que o Rei da Glória, o Senhor onipotente, faça o que Ele quer fazer, que é unicamente salvar. Veja, ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam. O salmista aqui vem dizer que tudo pertence a Ele, tudo pertence a Deus, o El, tudo pertence ao Senhor onipotente, o Deus da glória. O mundo, os seres que o povoam, a terra, o que ela encerra. Portanto, lembre-se, o Senhor quer tomar posse do que é seu. Ele criou tudo que nós vemos aqui, inclusive nós, a obra-prima da criação que é o ser humano. E tudo pertence a Ele. E aquilo que pertence a Ele, Ele quer de volta. Ele vai redimir toda a criação um dia. Quando Ele voltar, no Advento, nós temos essa espera do Senhor que vem. Não só no Natal, que nós celebramos esse acontecimento histórico, mas também lembramos do Emanuel, que virá uma segunda vez e definitivamente. E Ele vem para buscar o que é seu. E Ele vem para redimir toda a criação, mas inclusive e primordialmente, redimir a nós, criaturas perfeitas, criadas à imagem e semelhança. Ele veio para nos redimir, principalmente. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem subirá quando o Senhor vier? Quem será levado pelos anjos? Ou quando nós partirmos, como nós entraremos? Quem entrará no céu, onde já foi aberto pelo Emanuel, o Deus que nos salvou, que abriu as portas da eternidade?
Daí o salmista fala: quem tem mãos puras, inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. Lembre-se, Deus sabe que nós temos essa raiz do pecado que entrou em nós, não como criação, mas por meio do pecado dos nossos primeiros pais. Lembre-se, Deus sabe tudo isso, que nós somos frágeis, pecadores, que nós somos limitados. Ele sabe disso. O salmista fala aqui que nós devemos buscar um coração puro, abrir as portas para que Ele possa entrar e Ele mesmo, que é o puro, que é o santo, Ele nos faça puro, Ele nos faça santo, porque santidade é Ele que vai fazer isso em nós. A nossa parte nesse processo de santidade é unicamente uma coisa: abrir as portas, deixar que Ele encontre a criação, o Criador encontre com a criação, o Pai encontre com o Filho. Ele quer fazer isso. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. Procurar, buscar, é isso que nós devemos fazer. É assim a geração daqueles que buscam a face de Deus. É assim a geração daqueles que procuram a Deus e a sua face. Sobre estes a bênção descerá e a recompensa do Deus Salvador. A geração daqueles que são bem-aventurados, a geração daquela que disse o sim, e dentro do seu ventre nasceu o Emanuel, Deus conosco. Ela que já foi bem-aventurada, Maria. José, que também já está participando da bem-aventurança celeste. A geração da bem-aventurada somos nós. E nós temos que ser bem-aventurados, não só aqui, mas lá, porque nós somos pertença. E o Senhor, Emanuel, Deus conosco, Ele vem para buscar o que é seu. Eu, você. Nós somos dele. E Ele vem para buscar cada um de nós. Como deixar Deus realizar em nós essa missão? Abrir as portas para que Ele possa entrar. Mas mais do que isso, ao passo que nós vamos abrindo as portas para que Ele faça em nós o que Ele quer, Ele vai nos tornando Ele. Porque para assumir a nossa humanidade e nos elevar, porque veja bem, nós não conseguiremos entrar no céu por nós mesmos. Então Ele vem fazer em nós e Ele quer fazer em nós a sua imagem. E daí nós precisamos ser outros Cristos. Ao mesmo tempo que nós vamos abrindo as portas para que Ele possa entrar, Ele vai plasmando em nós, Ele vai fazendo em nós a sua imagem. E daí nós precisamos ser outro Cristo. O que é Cristo? Qual o significado de Cristo? Ungido. Ao passo que nós vamos abrindo as portas para Ele, Ele vai nos purificando, purificando o nosso coração, nos santificando, nos ungindo, nos consagrando por meio do Seu Santo Espírito, para sermos quem também? Sermos o Emanuel, Deus conosco. O Senhor quer usar de nós para ser a imagem dEle, sendo o Emanuel, Deus conosco. Nós precisamos ir às pessoas. O Cristo veio e encarnou-se para estar junto de nós. Nós, como cristãos, outros Cristos, precisamos ir ao outro. Não é só um relacionamento com Deus, senão de nada vale. O Senhor disse, se nós dizemos que amamos a Ele, mas odiamos o irmão que está ao nosso lado, somos mentirosos e a verdade não está em nós, como diz na primeira carta de São João. Então, se nós falamos que amamos a Deus, se nós queremos a Ele, voltar para Ele, precisamos primeiro ir ao outro, amar o outro, ser Emanuel, Deus conosco, e ser Jesus, o Deus que salva. Não somos nós que salvaremos os nossos irmãos. Nós, como o Senhor disse, ide evangelizai, ide aonde eu não, como Ele fez os 72 discípulos, enviou aonde Ele não podia ir, Ele foi enviando de 2 a 2. Ele quer que nós também vamos, sendo Ele próprio, o Deus que salva. Nós não somos o Deus que salva, mas se nós abrirmos as portas, Ele entrará em nós, e aí, aos poucos, o Espírito Santo nos santificando,
nós precisamos mostrar ao mundo Ele. Como aquela poesia de Padre Zezinho. Olhar como Jesus olhou, falar como Jesus falou, sorrir como Jesus sorria, viver como Ele viveu, amar como Ele amou e assim sucessivamente. É isso que nós devemos ser, a imagem do Cristo, desse Emanuel, que não quis apenas ser distante, num relacionamento distante, mas quis estar conosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.